Introdução e o enigma de Maria Madalena. Bem-vindo a uma odisseia que promete transformar sua visão sobre o cristianismo, a espiritualidade e uma das figuras mais intrigantes da história, Maria Madalena. Este não é apenas um mergulho em textos antigos ou fatos históricos. É uma jornada para desvendar segredos que atravessaram milênios, desafiando dogmas, reacendendo debates e iluminando vozes que foram silenciadas. Prepare-se para explorar o chamado Livro Perdido de Maria Madalena, também conhecido como Evangelho de Maria, um texto apócrifo que sugere que essa mulher foi muito mais do que uma simples seguidora de Jesus. Com mente aberta e coração curioso, venha comigo descobrir o que a história escondeu e o que ela ainda pode nos ensinar. Antes de começarmos, convido você a se inscrever no canal Iluminadamente, onde desvendamos mistérios profundos com respeito, curiosidade e sem preconceitos. Aqui, buscamos conhecimento que transcende as fronteiras do convencional, explorando temas que provocam reflexão e inspiram transformação. Agora, ajuste-se confortavelmente, respire fundo e embarque nesta narrativa que conecta o século I aos dias atuais, passando por cavernas no Egito, concílios da Igreja e até os pincéis, de Leonardo da Vinci. O enigma de Maria Madalena. Quem foi ela? Maria Madalena é uma figura que desperta fascínio e controvérsia há séculos. Para muitos, ela é a mulher pecadora que, em um ato de devoção, lavou os pés de Jesus com lágrimas e perfume, recebendo seu perdão. Lucas 7:36-50. Essa imagem, consolidada pela tradição cristã ocidental, a retrata como uma figura humilde, arrependida e quase sem voz, uma seguidora fiel, mas secundária. No entanto, essa é apenas uma camada de uma história muito mais rica e complexa, que textos antigos e descobertas arqueológicas estão começando a revelar. Nos evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Maria Madalena aparece como uma discípula devota, presente em momentos cruciais do ministério de Jesus. Ela é descrita como alguém que foi libertada de 7 demônios, Lucas 8:2. Acompanhou Jesus durante sua missão e testemunhou tanto a crucificação quanto a ressurreição, sendo, segundo o Evangelho de João, a primeira a ver o Cristo ressuscitado, João 20:11-18. Esses relatos já sugerem uma importância singular, mas não explicam por que, ao longo dos séculos, ela foi associada a uma pecadora, possivelmente uma prostituta. Essa associação pode ter surgido de uma confusão entre Maria Madalena e outras figuras bíblicas, como Maria de Betânia, que ungiu os pés de Jesus em João 12:1-8, ou a mulher adúltera perdoada, João 8:1-11. No século VI, o Papa Gregório I, em um sermão, fundiu essas identidades, solidificando a imagem de Maria como a pecadora redimida. Essa interpretação, embora questionada por estudiosos modernos, moldou a percepção ocidental por mais de um milênio, relegando Maria a um papel de penitência em vez de liderança. Mas e se essa imagem for apenas uma sombra da verdade? Textos apócrifos, como o Evangelho de Maria, encontrados em achados arqueológicos extraordinários, pintam um retrato bem diferente. Eles sugerem que Maria Madalena não era apenas uma seguidora, mas uma discípula de destaque, uma confidente de Jesus e possivelmente uma líder espiritual que rivalizava com apóstolos como Pedro. Esses documentos, escondidos por séculos, em cavernas e bibliotecas, são como ecos de um passado esquecido, desafiando tudo o que pensamos saber sobre o cristianismo primitivo. Uma jornada além da história oficial. Este vídeo é mais do que uma análise de fatos históricos. É uma exploração de camadas de significado, mistérios e possibilidades.
Vamos viajar do século I, quando Maria caminhava ao lado de Jesus, na Galileia, até o século XX, quando seus escritos foram redescobertos em condições quase milagrosas. Passaremos por momentos-chave como a formação do cânone bíblico, que excluiu textos como o Evangelho de Maria, as descobertas de Nag Hammadi em 1945, que revelaram uma biblioteca de textos gnósticos, as intrigas entre apóstolos refletidas nos conflitos narrados no Evangelho de Maria, as teorias que conectam Maria Madalena a obras de arte renascentistas, como A Última Ceia de Leonardo da Vinci. Ao longo dessa jornada, você descobrirá curiosidades que transcendem a história oficial. Por exemplo, sabia que algumas tradições esotéricas veem Maria como uma guardiã do sagrado feminino, um arquétipo de sabedoria e poder? Ou que lendas no sul da França sugerem que ela trouxe ensinamentos místicos à região após a crucificação? Essas ideias, embora especulativas, mostram o quanto Maria Madalena continua a inspirar imaginação e reflexão. Mas explorar esses temas não é isento de desafios. Desenterrar textos apócrifos pode ser iluminador, oferecendo novas perspectivas sobre a fé e a história, mas também pode ser perturbador. Para alguns, questionar a narrativa tradicional é uma ameaça à estrutura da Igreja. Para outros, é uma oportunidade de enriquecer a espiritualidade. Fique até o fim, pois vamos abordar cada aspecto com cuidado, desde as passagens do Evangelho de Maria até seu impacto na sociedade moderna. O contexto do gnosticismo. Antes de mergulharmos no Evangelho de Maria, é crucial entender o contexto em que ele foi escrito. O gnosticismo, derivado da palavra grega gnosis, conhecimento. O gnosticismo foi uma corrente espiritual que floresceu nos primeiros séculos do cristianismo, especialmente entre os séculos II e III. Diferentemente do cristianismo ortodoxo, que enfatizava a fé, os sacramentos e a autoridade eclesiástica, os gnósticos valorizavam o conhecimento interior como o caminho para a salvação. Para os gnósticos, o mundo material era uma ilusão, criado por um deus inferior chamado Demiurgo. A verdadeira realidade era espiritual, e cada pessoa carregava uma centelha divina que podia ser despertada através de revelações místicas. Jesus, nesse contexto, era visto como um mestre iluminado, um guia que trazia a gnosis para libertar as almas da prisão material. Essa visão contrastava com a narrativa dos evangelhos canônicos, que focavam na vida, morte e ressurreição de Jesus como eventos históricos redentores. O Evangelho de Maria reflete essa cosmovisão gnóstica, apresentando ensinamentos esotéricos que Jesus teria confiado a Maria Madalena. Diferentemente de Mateus, Marcos, Lucas e João, que narram milagres e parábolas, o texto de Maria é um diálogo espiritual centrado na jornada da alma e na superação das ilusões do mundo. Esse enfoque o torna único, mas também explica por que ele foi marginalizado por uma igreja que buscava uma doutrina unificada. Preparando o terreno. Maria, na tradição bíblica. Para compreender o impacto do Evangelho de Maria, precisamos começar com a imagem de Maria Madalena nos evangelhos canônicos. Ela aparece em momentos-chave. Libertação dos demônios. Lucas 8:2 menciona que Jesus expeliu 7 demônios de Maria, sugerindo que ela foi curada de uma aflição grave, talvez física, mental ou espiritual. Apoio ao ministério. Maria é descrita como uma das mulheres que acompanhavam Jesus, sustentando-o com seus recursos. Lucas 8:3. Testemunha da paixão. Ela está presente na crucificação. Marcos 15:40. E no túmulo vazio, sendo a primeira a receber a notícia da ressurreição. João 20:11-18.
Essas passagens destacam sua devoção, mas não exploram sua personalidade ou influência. A ideia de que ela era uma prostituta, tão comum na tradição, não tem base direta nas Escrituras. Essa percepção pode ter sido reforçada por interpretações patriarcais, que preferiam retratá-la como uma figura submissa, em vez de uma líder. É aqui que os textos gnósticos entram em cena, oferecendo uma visão radicalmente diferente. O que está por vir? Nas próximas partes vamos explorar o conteúdo do Evangelho de Maria, com suas visões místicas e conflitos entre discípulos. Analisar por que esse texto foi excluído do cânone bíblico e o que isso revela sobre o cristianismo primitivo. Investigar as descobertas arqueológicas que trouxeram Maria de volta à luz e as teorias que elas inspiraram. Refletir sobre o impacto de Maria Madalena na sociedade moderna, desde o feminismo até a espiritualidade contemporânea. Essa jornada promete não apenas informar, mas também provocar. O conhecimento pode abrir portas para novas perspectivas, mas também trazer questionamentos profundos. Vamos juntos descobrir o que o livro perdido de Maria Madalena tem a nos ensinar sobre Jesus, o cristianismo e o poder das vozes femininas na história. Obrigado por continuar acompanhando. Vamos agora com a parte 2, ampliada da reformulação do conteúdo do vídeo O Livro Perdido, de Maria Madalena, o manuscrito que a Igreja escondeu. Nesta sessão, mergulharemos profundamente no Evangelho de Maria Madalena, explorando seu conteúdo, os ensinamentos gnósticos, os conflitos entre os discípulos e as razões complexas por trás de sua exclusão do cânone bíblico. Para atingir o objetivo de 30.000 a 40.000 caracteres no total, estou expandindo cada parte com mais detalhes históricos, análises textuais, contexto cultural e reflexões, mantendo a essência do original, mas com uma narrativa mais rica, envolvente e estruturada. Vamos lá. Parte 2, ampliada. O Evangelho de Maria Madalena e os segredos da fé primitiva. Bem-vindo a De volta à nossa jornada pelos mistérios de Maria Madalena e seu livro perdido. Na parte 1 ampliada, desvendamos quem ela foi na tradição bíblica, como sua imagem foi moldada ao longo dos séculos e o contexto do gnosticismo que deu origem ao Evangelho de Maria. Agora, vamos abrir as páginas desse texto apócrifo, um documento fragmentário que revela uma Maria Madalena como líder espiritual, confidente de Jesus e portadora de revelações que desafiaram as estruturas do cristianismo primitivo. Prepare-se para explorar os ensinamentos místicos do Evangelho, os conflitos que ele expõe e as forças históricas que o relegaram às sombras por quase 2000 anos. O Evangelho de Maria, um tesouro incompleto. O Evangelho de Maria Madalena não é como os evangelhos canônicos que conhecemos. Enquanto Mateus, Marcos, Lucas e João narram a vida, os milagres e a paixão de Jesus, o texto de Maria é um diálogo espiritual, um convite à reflexão sobre a natureza da alma e o caminho para a iluminação. Escrito provavelmente no século II, ele sobreviveu em fragmentos, preservados em 2 manuscritos principais, um em grego, com trechos curtos, e outro em copta, parte do Códice de Berlim, descoberto em 1896. Apesar das lacunas, cerca de metade do texto está perdida. O que resta é suficiente para nos deixar maravilhados e intrigados. A palavra evangelho vem do grego euangelion, que significa boa nova. Nos textos canônicos, isso se traduz em relatos históricos que proclamam a salvação através de Jesus. No Evangelho de Maria, porém, a boa nova é um conjunto de ensinamentos esotéricos focados na libertação da alma e no conhecimento interior, gnosis.
O texto não se preocupa com detalhes biográficos, como a crucificação ou os milagres, mas com verdades espirituais que transcendem o mundo material. Essa abordagem reflete a cosmovisão gnóstica, que via o universo físico como uma ilusão a ser superada. Os ensinamentos de Maria, a jornada da alma. A narrativa do Evangelho de Maria começa em um momento de transição. Jesus, já ressuscitado, aparece aos discípulos e compartilha segredos sobre o reino dos céus. Não um lugar físico, mas um estado de plenitude espiritual. Ele explica conceitos complexos, como a relação entre matéria e espírito e a necessidade de transcender as paixões humanas para alcançar a verdadeira liberdade. Quando Jesus parte, os discípulos ficam abalados, tomados por medo e incerteza. Como seguir adiante sem o Mestre? É aqui que Maria Madalena entra em cena, revelando sua força e sabedoria. Com serenidade, ela consola os apóstolos, incentivando-os a confiar nos ensinamentos de Jesus. Mais do que isso, ela compartilha uma visão mística que teve do Mestre, na qual ele lhe revelou segredos exclusivos. O trecho mais marcante do Evangelho descreve a jornada da alma, narrada por Maria. Ela fala de sua ascensão através de 7 potestades, forças cósmicas ou camadas espirituais que representam obstáculos como ignorância, desejo, raiva e medo. Para alcançar a contemplação divina, a alma deve enfrentar e superar cada potestade, libertando-se das ilusões que aprendem ao mundo material. Essa metáfora é profundamente gnóstica. As potestades simbolizam as paixões e os apegos que obscurecem a centelha divina dentro de cada pessoa. Maria descreve esse processo com uma linguagem poética e filosófica, explicando que a verdadeira culpa não vem de transgressões externas, mas da ignorância sobre nossa natureza espiritual. Em um dos trechos, ela diz: "O que prende a alma é a confusão, e o que a liberta é o conhecimento." Essa ênfase no autoconhecimento como caminho para a salvação distingue o Evangelho de Maria dos textos canônicos que destacam a fé e a graça divina. Conflitos entre discípulos. A liderança de Maria. Um dos aspectos mais fascinantes do Evangelho de Maria é o conflito que ele revela entre os discípulos, especialmente entre Maria e Pedro. Após compartilhar sua visão, Maria enfrenta resistência. Pedro, conhecido na tradição como o Rocha da Igreja, questiona sua autoridade, dizendo algo como: "Será que o Mestre realmente falou com uma mulher em segredo, sem nos contar? Devemos ouvi-la?" André também expressa dúvidas, sugerindo que os ensinamentos de Maria são estranhos ou inaceitáveis. Esse diálogo não é apenas uma disputa pessoal, ele reflete tensões reais nas primeiras comunidades cristãs. Nos séculos I e II, o cristianismo era um movimento diverso, com grupos que divergiam sobre liderança, doutrina e o papel das mulheres. Maria Madalena, ao assumir um papel de autoridade espiritual, desafiava as normas patriarcais da época. Sua visão mística e sua proximidade com Jesus a colocavam em uma posição de destaque, o que incomodava figuras como Pedro, que representavam uma liderança mais institucional. A resposta de Maria é serena, mas firme. Ela não se intimida, explicando que suas revelações vieram diretamente do Mestre e que sua missão é compartilhá-las. Levi, possivelmente Mateus, outro discípulo, intervém em seu favor, pedindo que os apóstolos respeitem Maria, pois ela é digna de confiança. Esse momento é um testemunho do potencial igualitário do cristianismo primitivo, onde mulheres como Maria podiam exercer papéis de liderança antes que estruturas hierárquicas suprimissem essas vozes. O gnosticismo em contexto. Uma espiritualidade alternativa. Para entender o Evangelho de Maria, é essencial aprofundar o contexto do gnosticismo.
Essa corrente espiritual, que se desenvolveu paralelamente ao cristianismo ortodoxo, era incrivelmente diversa, abrangendo desde grupos ascéticos até comunidades que reinterpretavam mitos pagãos. No gnosticismo cristão, Jesus era frequentemente visto como um emissário do Deus Supremo, enviado para revelar a verdade e despertar as almas adormecidas. Textos como o Evangelho de Maria, o Evangelho de Tomé e o Evangelho de Filipe refletem essa visão, enfatizando a iluminação interior em vez de rituais ou dogmas. Os gnósticos acreditavam que o mundo material foi criado por um demiurgo, uma entidade inferior que mantinha as almas presas na ignorância. A salvação, portanto, não dependia de sacramentos ou da obediência a uma instituição, mas de um despertar espiritual alcançado através da gnosis. O Evangelho de Maria incorpora essa ideia ao descrever a ascensão da alma e a superação das potestades, um processo que exige introspecção e coragem. Essa perspectiva contrastava com o cristianismo que se consolidava nos primeiros séculos. Enquanto os gnósticos valorizavam a experiência pessoal e a igualdade espiritual entre homens e mulheres, a Igreja Ortodoxa, especialmente após o século III, priorizava uma hierarquia clara, com bispos, padres e um cânone bíblico unificado. O Evangelho de Maria, com sua linguagem mística e sua protagonista feminina, não se encaixava nesse modelo. Por que o Evangelho de Maria foi excluído? A exclusão do Evangelho de Maria do cânone bíblico é uma história de poder, política e teologia. Nos primeiros séculos, o cristianismo era um mosaico de comunidades, cada uma com seus textos, líderes e interpretações. Havia evangelhos, epístolas e apocalipses circulando livremente, muitos dos quais divergiam em estilo e mensagem. Por exemplo, o Evangelho de Tomé contém apenas ditos de Jesus, sem narrativa, enquanto o Evangelho de Filipe explora temas místicos e simbólicos. À medida que o cristianismo ganhava adeptos e enfrentava perseguições, a necessidade de unidade se tornou urgente. A partir do século II, líderes como Irineu de Lyon começaram a definir quais textos eram ortodoxos, baseando-se em critérios como apostolicidade, autoria atribuída a apóstolos, coerência doutrinária e aceitação ampla pelas comunidades. No século IV, concílios como o de Niceia, 325 d.C., e Cartago, 397 d.C., formalizaram o Novo Testamento, que incluiu os 4 evangelhos canônicos, Atos dos Apóstolos, Epístolas e o Apocalipse. Textos como o Evangelho de Maria foram excluídos por várias razões. Natureza gnóstica, sua ênfase na iluminação interior e na crítica ao mundo material conflitava com a teologia ortodoxa, que destacava a encarnação de Jesus e a salvação através da cruz. Liderança feminina. A proeminência de Maria Madalena como líder espiritual desafiava as normas patriarcais que começaram a dominar a Igreja. Textos que elevavam mulheres a papéis de autoridade eram vistos com suspeita. Foco místico. A linguagem esotérica do Evangelho, com metáforas como as potestades, era menos acessível do que as narrativas históricas dos evangelhos canônicos, que serviam melhor à evangelização de massa. Concorrência doutrinária. A Igreja buscava uma mensagem unificada para combater heresias e consolidar sua autoridade. Textos gnósticos, com suas ideias alternativas, representavam uma ameaça a esse projeto. Esse processo de seleção não foi simples nem imediato. Envolveu debates acalorados, disputas políticas e, em alguns casos, a destruição de textos considerados heréticos. Muitos manuscritos gnósticos, como os de Nag Hammadi, só sobreviveram porque foram escondidos, possivelmente por comunidades que temiam sua perda.
A exclusão do Evangelho de Maria reflete, portanto, não apenas uma escolha teológica, mas também uma luta pelo controle da narrativa cristã. O poder de um texto fragmentário. Apesar de incompleto, o Evangelho de Maria é um testemunho da riqueza do cristianismo primitivo. Suas palavras, mesmo fragmentadas, ressoam com uma mensagem de empoderamento e transcendência. Maria Madalena, ao compartilhar suas visões e enfrentar a resistência de Pedro, personifica a coragem de quem ousa falar a verdade, mesmo em um mundo que tenta silenciá-la. O texto nos desafia a perguntar: o que mais foi perdido? E como a exclusão de vozes como a de Maria moldou a história da fé? Na próxima parte, exploraremos como o Evangelho de Maria foi redescoberto, as teorias que ele inspirou, de conspirações a especulações românticas, e as conexões intrigantes com a arte de Leonardo da Vinci. Prepare-se para uma viagem que une cavernas no Egito, segredos renascentistas e a busca incessante pela verdade. Agradeço por continuar acompanhando. Vamos agora com a parte 3, ampliada da reformulação do conteúdo do vídeo O Livro Perdido de Maria Madalena, o manuscrito que a Igreja escondeu. Nesta sessão, exploraremos as descobertas arqueológicas que trouxeram o Evangelho de Maria e outros textos gnósticos à luz, as teorias que surgiram sobre o papel de Maria Madalena, de líder espiritual, a possíveis especulações românticas, e as conexões intrigantes com a arte de Leonardo da Vinci e outras expressões culturais. Para alcançar o objetivo de 30.000 a 40.000 caracteres no total, estou expandindo o conteúdo com mais detalhes históricos, análises culturais, lendas regionais e reflexões, mantendo a essência do original, mas com uma narrativa mais rica, envolvente e estruturada. Vamos mergulhar. Parte 3. Ampliada. Cavernas, conspirações e códigos na arte. Bem-vindo de volta à nossa jornada pelos segredos de Maria Madalena e seu livro perdido. Na parte 2, ampliada, desvendamos o Evangelho de Maria Madalena, seus ensinamentos místicos sobre a jornada da alma, os conflitos entre discípulos que revelam tensões no cristianismo primitivo e as razões complexas por trás de sua exclusão do cânone bíblico. Agora, vamos viajar pelas cavernas do Egito, onde manuscritos esquecidos foram redescobertos, e pelas mentes de teóricos, artistas e romancistas que transformaram Maria em um ícone de mistério. Prepare-se para explorar como o Evangelho de Maria voltou à luz, as especulações que ele inspirou, de conspirações a lendas românticas e as possíveis mensagens codificadas na arte renascentista de Leonardo da Vinci. A redescoberta dos textos perdidos. O Evangelho de Maria. Madalena poderia ter desaparecido para sempre, não fosse por descobertas arqueológicas que parecem desafiar o tempo. No final do século XIX, em 1896, o Códice de Berlim, um conjunto de manuscritos adquiridos no Egito, revelou fragmentos do Evangelho de Maria em grego e copta. Esses textos, embora incompletos, foram um vislumbre de um cristianismo alternativo, mas sua importância só seria plenamente reconhecida décadas depois. Um verdadeiro divisor de águas veio em 1945, quando camponeses no Alto Egito, perto da cidade de Nag Hammadi, encontraram 13 códices de papiro selados em jarros de cerâmica, escondidos em uma caverna. Essa coleção, agora conhecida como os Manuscritos de Nag Hammadi, continha mais de 50 textos gnósticos, incluindo o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe e o Apócrifo de João. Embora o Evangelho de Maria não estivesse diretamente nessa biblioteca, a descoberta de Nag Hammadi
reacendeu o interesse por textos apócrifos, incentivando estudiosos a revisitar o Códice de Berlim e outros achados. Por que esses textos estavam escondidos? Uma teoria é que comunidades gnósticas, enfrentando perseguições e a crescente ortodoxia da Igreja a partir do século IV, guardaram seus escritos em locais seguros para preservá-los. Outra possibilidade é que monges ou escribas, cientes da condenação de textos heréticos, os protegeram da destruição. Seja qual for o motivo, esses manuscritos sobreviveram como cápsulas do tempo, oferecendo uma janela para a diversidade do cristianismo primitivo. A descoberta de Nag Hammadi coincidiu com um momento de transformação intelectual no século XX. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo ocidental estava mais aberto a questionar narrativas estabelecidas, e estudiosos, como Elaine Pagels e Karen King, começaram a analisar os textos gnósticos com rigor acadêmico. Esses documentos revelaram um cristianismo plural, onde mulheres como Maria Madalena desempenhavam papéis de liderança, e a espiritualidade era mais fluida e mística do que a doutrina oficial sugeria. O Evangelho de Maria, com sua ênfase na autoridade feminina, tornou-se um símbolo dessa redescoberta. Teorias sobre Maria Madalena, líder, confidente ou algo mais. A redescoberta do Evangelho de Maria alimentou uma onda de especulações sobre quem Maria Madalena realmente foi. Nos textos gnósticos, ela é retratada como uma discípula excepcional, alguém que compreendia os ensinamentos de Jesus mais profundamente que os apóstolos homens. O Evangelho de Maria a mostra liderando os discípulos em um momento de crise, compartilhando visões que desafiam as normas de sua época. Mas seria ela apenas uma líder espiritual? Ou havia algo mais em sua relação com Jesus? O Evangelho de Filipe, outro texto gnóstico encontrado em Nag Hammadi, contém um trecho enigmático que intensificou essas especulações. Ele diz que Jesus costumava beijar Maria Madalena frequentemente, o que causava ciúmes nos outros discípulos. A interpretação desse beijo varia. Para alguns, é um símbolo de proximidade espiritual, comum em textos místicos que usam imagens de afeto para representar união com o divino. Para outros, sugere um relacionamento romântico ou até matrimonial, uma ideia que ganhou força com obras de ficção como O Código da Vinci, de Dan Brown. Publicado em 2003, O Código da Vinci popularizou a teoria de que Maria Madalena seria a esposa de Jesus, talvez até mãe de seus descendentes, cuja linhagem teria sido protegida por sociedades secretas como o Priorado de Sião. Embora essas ideias sejam atraentes e tenham capturado a imaginação global, elas carecem de evidências históricas sólidas. Os evangelhos canônicos destacam Maria como uma testemunha-chave da ressurreição, João 20, 11, 18, mas não mencionam qualquer vínculo romântico. Ainda assim, o destaque dado a ela nos textos gnósticos, como a companheira de Jesus no Evangelho de Filipe, sugere que algumas comunidades primitivas a viam como uma figura de autoridade espiritual, talvez até igual aos apóstolos, homens. Outra teoria intrigante é sobre o próprio nome Madalena. A interpretação tradicional liga o termo a Magdala, uma cidade às margens do Mar da Galileia, sugerindo que Maria era de lá. No entanto, alguns estudiosos propõem que Madalena pode derivar de uma palavra hebraica ou aramaica para torre, Migdal, implicando um título honorífico que denota força, estatura espiritual ou liderança. Essa ideia reforça a visão de Maria como uma figura central, não apenas uma seguidora. Além disso, lendas regionais, especialmente no sul da França, adicionam camadas ao mistério.
Tradições provençais afirmam que Maria Madalena, após a crucificação, viajou para a região com outros discípulos, desembarcando em Sainte-Marie de la Mer. Lá, ela teria pregado uma forma mística de cristianismo, influenciando comunidades locais. Algumas histórias a conectam aos cátaros, um movimento cristão do século XI ao XIII que valorizava a espiritualidade interior e era acusado de heresia pela Igreja Católica. Embora historiadores questionem a historicidade dessas narrativas, igrejas dedicadas a Maria Madalena na Provença, como a Basílica de Santa Maria Madalena em Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, mantêm essas lendas vivas, atraindo peregrinos e curiosos. Leonardo da Vinci e os segredos na Última Ceia. Agora, vamos dar um salto de séculos até o Renascimento, quando Leonardo da Vinci, 1452-1519, criou a Última Ceia, uma das pinturas mais icônicas da história. Para alguns teóricos, essa obra esconde pistas sobre Maria Madalena e seu papel no cristianismo. A teoria, popularizada por O Código da Vinci e outros livros, sugere que a figura à direita de Jesus, tradicionalmente identificada como o apóstolo João, tem traços femininos, indicando que da Vinci quis retratar Maria Madalena. Os defensores dessa ideia apontam para detalhes específicos, traços andrógenos. A figura ao lado de Jesus tem cabelos longos, feições delicadas e uma postura que alguns interpretam como feminina, contrastando com os outros apóstolos. Formato em V. O espaço entre Jesus e essa figura forma um V, que teóricos associam ao sagrado feminino ou ao útero, simbolizando fertilidade e continuidade. Ausência do cálice. A pintura não mostra um cálice evidente, levando à especulação de que o Santo Graal não é um objeto, mas Maria Madalena, talvez como portadora de uma linhagem sagrada ou de ensinamentos secretos. Alguns vão além, sugerindo que Da Vinci, um homem conhecido por seu interesse em ciência, esoterismo e simbolismo, pertencia a sociedades secretas, como o Priorado de Sião, que teriam preservado a verdade sobre Maria Madalena. Essa narrativa conspiratória propõe que Leonardo codificou mensagens em suas obras para transmitir conhecimentos proibidos, especialmente em uma era dominada pela Inquisição, quando ideias heterodoxas podiam levar à morte. No entanto, historiadores da arte rejeitam essas interpretações. Na tradição renascentista, era comum retratar João, o discípulo amado, como jovem e imberbe, com traços delicados que poderiam parecer andrógenos aos olhos modernos. O formato em V pode ser apenas uma escolha estética para equilibrar. A composição e a ausência de um cálice reflete a liberdade artística de Da Vinci, não uma mensagem secreta. Além disso, não há evidências históricas confiáveis de que o Priorado de Sião existisse antes do século XX, quando foi inventado como parte de uma hoax. Ainda assim, o fascínio por essas teorias persiste. Da Vinci viveu em um período de redescoberta de textos antigos, quando manuscritos gregos, romanos e possivelmente gnósticos voltavam a circular na Europa. Como um gênio curioso, ele poderia ter tido acesso a tradições orais ou escritos que apresentavam uma visão alternativa de Maria Madalena. Mesmo que a Última Ceia não contenha códigos explícitos, sua ambiguidade alimenta a imaginação, transformando Maria em um ícone de mistério. Maria Madalena, na cultura e na arte. A influência de Maria Madalena não se limita a Da Vinci. Ao longo dos séculos, ela foi retratada em inúmeras obras de arte, cada uma refletindo as sensibilidades de sua época. Na Idade Média, era comum vê-la como a penitente, com cabelos longos cobrindo o corpo, segurando um vaso de alabastro, símbolo de sua unção a Jesus. No Renascimento,
Artistas como Tiziano e Caravaggio a mostraram com emoção intensa, destacando sua devoção. Já na arte contemporânea, Maria começa a ser retratada como apóstola, com mantos semelhantes aos dos discípulos homens, em um esforço para corrigir sua imagem histórica. Fora da arte, Maria Madalena aparece na literatura, no cinema e na música. Além de O Código da Vinci, filmes como A Última Tentação de Cristo, 1988, e Maria Madalena, 2018, exploram sua complexidade, retratando-a como uma figura de força e fé. Na música, artistas como Tori Amos e Florence Welch evocam Maria como um símbolo de espiritualidade feminina, conectando-a a temas de redenção e resistência. O fascínio do mistério. As descobertas arqueológicas, as teorias conspiratórias e as interpretações artísticas mostram o quanto Maria Madalena continua a capturar nossa imaginação. Cada fragmento de manuscrito, cada pincelada de um quadro, cada lenda local nos convida a perguntar: o que foi perdido na formação do cristianismo e o que ainda podemos descobrir? Essas questões nos levam ao impacto do Evangelho de Maria na sociedade moderna, que exploraremos na próxima parte, onde veremos como Maria está inspirando movimentos feministas, espirituais e culturais. O legado de Maria Madalena e a busca pela verdade. Bem-vindo ao capítulo final da nossa odisseia pelos mistérios do livro perdido de Maria Madalena. Na parte 3 ampliada, viajamos pelas cavernas de Nag Hammadi, desvendamos as descobertas arqueológicas que trouxeram o Evangelho de Maria à luz, exploramos teorias sobre seu papel. De líder espiritual à figura de especulações românticas, e investigamos as possíveis mensagens codificadas na arte de Leonardo da Vinci. Agora, vamos conectar esses fios ao presente, examinando como a redescoberta de Maria Madalena está transformando nossa compreensão do cristianismo, inspirando movimentos feministas e espirituais, e desafiando-nos a refletir sobre verdade, poder e o papel das vozes silenciadas na história. Prepare-se para um mergulho profundo no impacto de Maria e no que ela representa para o mundo de hoje. O impacto do Evangelho de Maria na sociedade moderna. A redescoberta do Evangelho de Maria Madalena é mais do que um evento acadêmico. É um catalisador de mudanças culturais, espirituais e sociais. Ao revelar Maria como uma discípula de destaque, líder espiritual e portadora de revelações místicas, o texto desafia séculos de narrativas que a reduziram a uma figura secundária ou pecadora. Essa reavaliação tem implicações profundas, tanto para a fé cristã, quanto para questões mais amplas de gênero, poder e espiritualidade. Benefícios de resgatar Maria Madalena. Iluminando a diversidade do cristianismo primitivo. O Evangelho de Maria oferece uma janela para a pluralidade. Das primeiras comunidades cristãs, onde diferentes interpretações da mensagem de Jesus coexistiam. Essa diversidade, com textos que variavam de narrativas históricas a diálogos místicos, mostra que o cristianismo como o conhecemos é o resultado de escolhas teológicas e políticas. Compreender essa riqueza nos ajuda a apreciar a complexidade da fé e a questionar narrativas monolíticas. Empoderamento feminino na espiritualidade. Maria Madalena emerge como um modelo de liderança em um mundo patriarcal. Sua coragem ao compartilhar visões e enfrentar a resistência de apóstolos como Pedro inspira mulheres a reivindicar papéis de autoridade em comunidades religiosas. Em um contexto onde muitas tradições cristãs ainda limitam a participação feminina, Maria é um símbolo de resistência e igualdade. Renovação espiritual. Os ensinamentos gnósticos do Evangelho, com sua ênfase no autoconhecimento, gnosis, e na conexão direta com o divino,
oferecem uma alternativa à espiritualidade institucionalizada. Para muitos, essa abordagem é um convite a explorar a interioridade, a transcender dogmas e a encontrar significado pessoal na busca pelo sagrado. Diálogo intercultural. A redescoberta de textos apócrifos estimula o diálogo entre tradições cristãs, esotéricas e seculares. Ao revelar paralelos entre o gnosticismo e filosofias como o budismo, que também valoriza a iluminação interior, o Evangelho de Maria promove uma espiritualidade mais inclusiva e universal. Desafios e controvérsias. Tensão com a ortodoxia cristã. Para alguns fiéis, a ideia de que Maria Madalena teve um papel central ou que textos apócrifos contêm verdades esquecidas pode parecer uma ameaça à fé tradicional. A narrativa canônica, construída ao longo de séculos, é vista como a base da identidade cristã, e questioná-la pode gerar insegurança ou resistência. Risco de sensacionalismo. A popularidade de obras como o Código da Vinci trouxe à tona teorias conspiratórias, como a de que a Igreja suprimiu deliberadamente textos gnósticos para proteger segredos explosivos. Embora essas ideias sejam cativantes, elas muitas vezes simplificam a complexidade histórica, desviando o foco da profundidade espiritual do Evangelho de Maria para especulações sensacionalistas. Polarização no debate. O diálogo entre defensores dos textos canônicos e entusiastas dos apócrifos pode criar divisões. Há quem use os textos gnósticos para atacar o cristianismo institucional, enquanto outros rejeitam qualquer valor nos apócrifos, perdendo a oportunidade de um debate enriquecedor. O desafio é encontrar um equilíbrio que respeite tanto a tradição quanto as novas descobertas. Interpretações românticas excessivas. A ênfase em um possível relacionamento romântico entre Jesus e Maria, embora atraente, pode ofuscar a mensagem espiritual do Evangelho. Focar no sensacionalismo, como a ideia de uma linhagem sagrada, às vezes desvia a atenção das lições de autoconhecimento e transcendência que o texto oferece. Maria Madalena. Hoje, uma figura em transformação. Nos últimos anos, a imagem de Maria Madalena tem passado por uma reabilitação significativa, tanto dentro quanto fora dos círculos religiosos. Em 2016, o Papa Francisco elevou a memória litúrgica de Maria Madalena ao status de festa, equiparável à dos apóstolos, reconhecendo-a oficialmente como apóstola dos apóstolos. Esse gesto, acompanhado por uma revisão de sua imagem, na Igreja Católica, sinaliza um esforço para corrigir séculos de deturpações que a associaram a uma pecadora, em vez de uma líder. Fora da Igreja, Maria Madalena é celebrada em diversos contextos, no esoterismo e no sagrado feminino. Em correntes místicas, Maria é vista como uma iniciada, uma mestra espiritual que guardava chaves para o sagrado feminino, um arquétipo que une sabedoria, intuição e poder criativo. Movimentos como a Wicca e o neopaganismo a associam a deusas como Ísis ou Sofia, vendo-a como uma ponte entre o cristianismo e tradições pré-cristãs. No feminismo religioso, Maria inspira mulheres que buscam igualdade em espaços espirituais. Sua história é um lembrete de que a liderança feminina no cristianismo não é uma inovação moderna, mas uma realidade que pode ter sido suprimida. Em igrejas progressistas, como algumas denominações anglicanas e luteranas, Maria é citada como exemplo para ordenar mulheres ao sacerdócio. Na cultura popular, Maria Madalena aparece em filmes, livros e músicas que exploram sua complexidade. O filme Maria Madalena 2018, estrelado por Rooney Mara, retrata-a como uma discípula ativa e corajosa,
enquanto artistas como Patti Smith e Florence Welch evocam sua imagem em letras que celebram a força feminina. Essas representações ajudam a redefinir Maria como um ícone de resistência e espiritualidade. Na arte contemporânea, artistas modernos estão abandonando a imagem tradicional de Maria como penitente, com cabelos longos e vaso de alabastro, para retratá-la como apóstola. Obras recentes a mostram com mantos apostólicos, em pé de igualdade com os discípulos homens, ou pregando com autoridade, refletindo uma tentativa de corrigir injustiças históricas. Lendas e tradições. Maria no sul da França. Uma das narrativas mais fascinantes sobre Maria Madalena é sua suposta conexão com o sul da França. Segundo lendas provençais, após a crucificação, Maria, acompanhada de figuras como Maria de Betânia e Lázaro, teria fugido da Palestina e desembarcado em Sainte-Marie-de-la-Mer. Lá, ela teria pregado uma forma mística de cristianismo, influenciando comunidades locais e deixando um legado espiritual. Essas histórias ganharam força na Idade Média, quando igrejas dedicadas a Maria Madalena, como a Basílica de Santa Maria Madalena, em Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, tornaram-se centros de peregrinação. A Basílica, que abriga um suposto crânio de Maria, é um testemunho da devoção que ela inspirou. Outra tradição associa Maria a uma caverna em La Sainte-Baume, onde ela teria vivido como eremita, dedicando-se à contemplação. Alguns estudiosos conectam essas lendas aos cátaros, um movimento cristão dos séculos XI a XIII que valorizava a espiritualidade interior e rejeitava a hierarquia católica. Os cátaros, perseguidos como hereges, supostamente veneravam Maria Madalena como portadora de uma tradição secreta, talvez ligada aos textos gnósticos. Embora não haja evidências diretas de que os cátaros possuíssem o Evangelho de Maria, sua ênfase na igualdade espiritual e no conhecimento interior ecoa os temas do texto. Historiadores mais conservadores questionam essas conexões, mas o folclore provençal mantém as lendas vivas, atraindo turistas, peregrinos e buscadores espirituais. Paralelos com outras figuras femininas, o resgate de Maria Madalena convida a comparar sua trajetória com outras mulheres cuja influência foi marginalizada pela história. Por exemplo, Joana d'Arc. Como Maria, Joana foi uma figura visionária que desafiou normas de gênero, mas enfrentou resistência e foi julgada por sua ousadia. Hipácia de Alexandria, filósofa do século IV, Hipácia foi silenciada por sua inteligência em um mundo dominado por homens, assim como Maria pode ter sido. Místicas medievais, figuras como Hildegarda de Bingen e Teresa de Ávila, que enfrentaram barreiras para expressar suas visões espirituais, ecoam a luta de Maria por reconhecimento. Esses paralelos mostram que a exclusão de vozes femininas não é exclusiva do cristianismo primitivo, mas um padrão recorrente que a redescoberta de Maria ajuda a desafiar. Verdade ou ficção? Um exercício de discernimento. Uma das perguntas mais persistentes ao estudar o Evangelho de Maria é: como distinguir fato de ficção? A resposta é complexa. Os fragmentos do Evangelho, embora autênticos, são incompletos, e sua interpretação depende de lentes culturais, religiosas e pessoais. O que temos inclui manuscritos arqueológicos, como o Códice de Berlim e os textos de Nag Hammadi, que confirmam a existência de comunidades gnósticas no século II. Análises filológicas que situam o Evangelho de Maria em um contexto histórico, com paralelos em outros textos da época. Tradições orais e lendas, como as do sul da França, que, embora não comprovadas, refletem a influência duradoura de Maria. A busca pela verdade, nesse caso,
é tanto acadêmica quanto espiritual. Estudar o Evangelho de Maria com rigor crítico, mas com abertura para o mistério, nos permite honrar tanto os textos canônicos quanto os apócrifos. Cada pessoa pode chegar a conclusões diferentes, mas o processo de exploração, com suas perguntas, dúvidas e descobertas, é transformador. Como disse a própria Maria no Evangelho, a verdadeira liberdade vem do conhecimento do que somos. Reflexões filosóficas. O que Maria nos ensina. O Evangelho de Maria Madalena é mais do que um documento histórico. É um espelho que reflete nossas aspirações e conflitos. Seus ensinamentos sobre a jornada da alma, a superação das paixões e a conexão com o divino ressoam com questões universais. Quem somos? O que nos prende? Como encontramos paz? A ênfase gnóstica no autoconhecimento desafia a dependência de autoridades externas, convidando cada indivíduo a buscar a verdade dentro de si. Além disso, a história de Maria é um lembrete do custo do poder. A exclusão de seu evangelho reflete disputas que moldaram o cristianismo, onde vozes místicas e femininas foram sacrificadas em nome da unidade e da ordem. Redescobrir Maria é um ato de justiça histórica, mas também uma oportunidade de repensar como construímos nossas crenças e quem permitimos que fale em nome do sagrado, o legado cultural e espiritual. O impacto de Maria Madalena transcende a religião. Ela inspira movimentos que buscam equilibrar o masculino e o feminino, tanto na espiritualidade quanto na sociedade. Em um mundo marcado por divisões entre o ciência e fé, tradição e inovação, ortodoxia e misticismo, Maria é uma ponte, lembrando-nos que a verdade muitas vezes reside na tensão entre opostos. Na arte, ela continua a evoluir. Artistas contemporâneos, como a pintora Judy Chicago, incluem Maria em obras que celebram mulheres históricas, enquanto escritores como Margaret Starbird exploram sua conexão com o sagrado feminino. Em conferências acadêmicas, como as da Sociedade de Literatura Bíblica, o Evangelho de Maria é debatido como um texto que desafia paradigmas teológicos. Em comunidades espirituais, de igrejas progressistas a círculos esotéricos, Maria é celebrada como um modelo de coragem e sabedoria, um chamado à exploração contínua. O livro perdido de Maria Madalena é uma chave para um passado plural, onde vozes como a de Maria ecoavam com autoridade. Ele nos desafia a ouvir as histórias que foram silenciadas, a valorizar a diversidade espiritual e a buscar a luz que reside em cada um de nós. Maria Madalena, com sua visão mística e sua resistência, nos convida a vencer nossas próprias potestades, medos, preconceitos, ignorâncias, e a abraçar o conhecimento como um caminho para a liberdade. E se mais fragmentos do Evangelho de Maria forem encontrados, e se outras cavernas, bibliotecas ou tradições revelarem novas facetas dessa história? Enquanto isso não acontece, a melhor postura é continuar estudando, refletindo e dialogando. O equilíbrio entre abertura e discernimento nos permite honrar a tradição cristã sem ignorar as vozes que ela deixou de lado. Como Maria nos ensina, a verdade não é um destino, mas uma jornada. Espero que esta exploração tenha despertado sua curiosidade e inspirado novas perguntas. Se você se sentiu tocado por essa história, inscreva-se no canal Iluminadamente e compartilhe este conteúdo com quem também busca desvendar os mistérios do passado. Agradeço por ter mergulhado comigo nessa narrativa rica e transformadora. Fique atento aos próximos vídeos, pois continuaremos desenterrando segredos que desafiam nossa visão de mundo. Até breve, e que a luz da Gnosis ilumine seu caminho.